Olá, boa tarde. Com o apoio do Instituto Crescer, estamos dando início hoje a mais um programa Tribuna na TV. E hoje nosso assunto é cultura, é poesia, é festival de música. Afinal, nosso convidado hoje não é ninguém mais, ninguém menos do que o Antônio Floriano. Já foi superintendente da Fundação Municipal, da Fundação Cultural de Itajaí, foi superintendente da Fundação Genésio de Miranda Lins, Sim, poeta, né, e um produtor cultural de forma geral, né? Floriano, bem-vindo ao nosso programa de hoje. É um que prazer ter agradeço contigo. estar aqui. É, é, tudo que eu fui foi para sustentar um poeta só, né? Hum. Porque, na verdade, eu sou um poeta, né? Assim, acho que a gente nasce para, a gente nasce para alguma coisa, né? Então, todo mundo nasce, né? Uhum. Para ser alguma coisa nato já, né? E eu vim com esse negócio da palavra, da poesia, acompanhado de um imenso carro de timidez, né? Tem gente que já nasce para falar, né? Assim, eu falo para caramba, quem me conhece sabe que eu falo. Mas, assim, em público eu não falo. Então, tem gente que sabe declamar poesia. Tinha um poeta famoso de Santa Catarina, mais pela declamação do que da própria poesia, que também era bom, chamava Lindolf Bell, né? Uhum. Eu lembro que, assim, todas as coisas que eu vou falar aqui são do século passado, né? Em 73, eu acho que teve Jogos Abertos ali no Marcílio, e ele, o Lindolf Bell, ele declamou um poema, cara, imagina, cara. Ele declamou um poema no microfone ali, ao vivo, para as rádios, para a TV coligadas. Ele declamou, o Lindolf Bell é um alemão meio russo, meio ucraniano, assim, que a sua presença física chamava uma atenção. Ele é um homem alto, um homem bonito assim, e tinha essa verve de pastor alemão, não no sentido do cachorro, né? Um pouco também, mas no sentido de professar a palavra, assim, e foi muito bonito, assim. Essas coisas me impressionavam muito, e eu sempre à deriva, assim, por fora, olhando. Mas eu sempre escrevi desde muito cedo, mas falar, por exemplo, quando eu ia na escola, até hoje, sabe? Quando eu vou no teatro, eu pergunto sempre assim, vai ter número de plateia? Sabe aqueles caras que vêm e dizem assim, careca, aqui. Uhum. Oh, eu não gosto. Ainda bem, né, que eu só atendi um bom dia à tarde, já trouxe uma história aqui pra gente que eu também não conhecia, não sabia que o É, Lindolfo Bell era mais declamador do que poeta, porque a gente tem não, ele não, como não. referência muito Na poeta, minha opinião, ele é um grande poeta, mas ele declamando, a poesia dele tomou outra. Tem outra gente dimensão. Uhum. quando declama poesia, ele toma outra forma. Se você vê o maior poeta brasileiro disparado, que é o Carlos Drummond de Andrade, né? Que revolucionou a poesia não só pela forma de escrever, mas também pela ideia nova, quebrou todo aquele romantismo, parnasianismo, aquelas coisas do Bilac lá. Ele falando poesia até um sofrimento. É igual o João Cabral de Melo Neto, né? Aí tu vê assim, o Ferreira Goulart já é um cara que sabe falar poesia. Eu falo assim, falar poesia, porque declamar poesia é uma coisa que já, para mim, já entra no campo da teatralidade, né? Uhum. Aqui já tem um Hang, né? O Hang, ele mais declama poesia do que fala, né? Ele utiliza gestos do teatro, existe o suporte da música, né? E Uhum. isso, para mim, já vai para uma encenação. Agora, tem gente que fala poesia, abre o caderno e fala. Só que a forma com que ele fala é uma coisa assim impressionante, né? A entonação que Isso, dá, às vezes você está sentindo a poesia dentro de si. não, a palavra, o timbre da voz. Então, o Lindolf Bell, assim, ele, naquele dia, ele foi muito feliz, assim, eu achei maravilhoso. E eu estava lá perto. Hum. E Floriano, assim, ó, vamos chegar no Lindolfo Bell. Eu queria saber uma coisa. Tu morou no Japão, né? morei no Japão. Morou no Japão. Tá? Tu sabes qual é a arte marcial mais antiga do Japão? Olha, cara, do Japão tudo é muito antigo, né? Mas tem diversas, né? A mais antiga, não sei, Kido, né? Ou talvez, né? Eu não Kyudo, sabia, né? Kyudo, eu não sabia disso,
né? Fiquei sabendo agora há pouco tempo, mal conhecia essa arte marcial, mas está rolando aqui no Brasil, agora, aqui em Itajaí, aliás, né, o 11º Seminário Brasileiro de Kyudo. Começou na quinta-feira, do feriado, foi a cerimônia de abertura, eu estive lá, inclusive, e vai até domingo, e até amanhã, domingo, ao meio-dia, e pela manhã vai ser a competição do seminário. Mas eu tive lá na abertura, eu queria trazer para mostrar para o nosso público, antes da gente entrar mesmo no nosso Claro. assunto hoje, né? Depois a gente vai esquecer o Kyudo, mas eu queria trazer. Fabiano, coloca aqui para nós, então, a matéria que a gente fez lá no seminário de Kyudo, por favor. Apesar da energia e do som estridente dos tambores de taiko, as provas de Kyudo. O presidente da Federação Internacional Japonesa veio a Itajaí especialmente para participar do 11º Seminário Brasileiro de Kyudo, que acontece até domingo no Ginásio de Esportes do Instituto Federal de Santa Catarina. O evento reúne atletas de todo o Brasil, como a dona Nair Ishikawa, de 75 anos, que resume os benefícios de praticar esse esporte. Tudo é eu comigo, não é com os outros. É melhorar cada dia a mim mesma. Eu ser hoje melhor do que ontem. E amanhã vou ser melhor do que hoje. É isso aí. É uma arte marcial, né, o importante não é nem acertar o alvo. O importante é o movimento, aquela concentração. E me surpreendeu muito o silêncio no ginásio. Deixei ali um pedacinho sem som, inclusive. Aquele é som natural. Não dava de ouvir um passarinho piando de longe, do respeito que eles têm pela arte marcial lá. O que ela fala também, para quem que é totalmente contra o mundo moderno, é essa questão de você ser melhor do que ontem. Eu falo isso em relação, vou dar um exemplo mais claro que eu conheço, que é a poesia, né? Uhum. A ideia é que você seja melhor do que ontem, né? Então, às vezes, para ser melhor do que ontem, tem um tempo de maturação, né? Assim, essa ideia de que você tem um canal aberto para publicar o que você fala, aí você pode escrever hoje e publicar hoje, né? Por exemplo, eu tenho alguns livros de poesia publicados, né? Eu aprendi ao longo do tempo que a poesia, ela tem, eh, depois que ela é escrita, né? Que eu demoro muito para escrever, né? Porque a poesia é uma qualidade literária, qualidade, não sei se é qualidade literária, é uma forma de inteligência literária que ela é diferente da prosa, né? Por exemplo, a prosa você pode estar passando lá e escrever, né? Tipo lá, sim, é muito no ginásio, né? Faça uma redação sobre o seu primeiro dia de férias. Aí você vai lembrar, vai escrever. É claro que os prosadores conseguem escrever de maneira, pela técnica, né? As pessoas têm que entender que para escrever, para fazer, tudo tem uma técnica, inclusive é o que o Dou fala, né? Não é que você vai pegar ali um arco e vai sair atirando, né? Você precisa desenvolver uma técnica, isso demora um tempo. É que algumas pessoas acham que, por exemplo, o verso livre não precisa ter técnica, sabe? Assim, eu vou escrever, eu vou, eu vou escrever uma coisa e às vezes dá certo, sabe? Mas ela não se sustenta, né? Se eu for contar para vocês quantas pessoas que começaram a escrever comigo e passaram por mim, é uma barbaridade, entendeu? É Uhum. muita gente que já passou, escreveu, publicou livro, gastou papel. E se perdeu no. Porque é difícil. O pessoal diz assim, mas não tem isso, cara. Você tem um poeta como Bento Nascimento, que morreu aos 31 anos e tem aquela obra toda, você tem que olhar e dizer, pô, eu não posso escrever menos que isso, né? Uhum. Mas não é para imitar o cara, é para ver que o cara adquiriu uma técnica e tinha talento também, tá? Eu não Era acredito. dele, né? Não é isso.
eu sou muito criticado por isso, mas eu acho que você tem que ter um talento, né? Uhum. E como eu falei, tem um filme, né? Cada um é para o que nasce, né? Então, assim, é seu talento mesmo ou é só um devaneio? Ou você viu um poeta, um músico tocando bem, e você gosta tanto daquilo e você acha que pode fazer aquilo? Eu sei que isso é um assunto muito relativo, ninguém quer tocar nele, né? Mas é que aparece muitos, né? Por exemplo, hoje eu vejo inscrição de projetos culturais. Eu acho que foi em São Paulo agora, teve uma inscrição de projetos culturais que deu 20.000, né? 20.000, por exemplo, se você fazer um concurso de livros de poesia, é capaz, aqui em Itajaí, de dar 80, né? Assim, é difícil ter 80 poetas num lugar, né? Às vezes é difícil ter 5. Agora, você ter 80, isso quer dizer que tem os canais, né? Tem os canais que você pode publicar, né? E a internet é uma página em branco, né? Ela É, aceita tudo, né? hoje, Cabe a você saber olhar para um para o outro. E se me perguntar, eu sempre digo, quer mostrar poesia para mim? Pode mostrar, mas eu vou falar o que eu acho. Não o que você quer ouvir, entendeu? Então, uhum. as pessoas ficam muito feridas com isso às vezes. Eu vejo o seguinte, hoje em dia tem gente que pega na inteligência artificial, bota ali, faça uma poesia com a seguinte frase, né? A inteligência já dá aquela, É, e pronto, faz. faz. Só que não é poesia, né? Porque eu escrevo, Não, eu sabe acho, disso. eu acho que essa inteligência artificial, ela tem uma memória de todos os poetas. Eu vi um grande escritor paranaense, que eu não vou falar o nome dele, eu sou fã dele, escreve muito bem. Ele está ocupando um cargo público, né? Então Uhum, a escrita dele vai piorar. E ele pegou e deu os toques assim, o poema, faça um poema do Fernando Pessoa. E a IA fez na hora. uhum. E não é ruim, mas não é Fernando Mas não é o Pessoa. Fernando Pessoa. Não, entendeu? Uhum, Porque, né, não é porque o cara diz assim, faz um quadro do Basquiat. Não, o Basquiat pegava 2 lenços, botava, pá, pá. Mas assim, parece que é simples, né? Parece que é simples para quem aprendeu, estudou, fez aquilo 150.000 vezes, né? Por exemplo, você escreve durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, 200 poemas, para você tirar para fazer um livro aí 40 poemas que você acha, né? É difícil, sabe? Não, eu escrevi 20 poemas, agora já posso entrar no concurso, meu primeiro livro. Aí uhum, você passa porque tem excesso, né, de dinheiro, aí você faz toda a pompa e circunstância que qualquer um faz, lançamento, televisão, sai do Diarinho, né, que é a Glória Municipal, e uhum. aí, que é um jornal que também acompanha a cultura, né? Assim como vocês estão. É isso aí, mas assim, a gente tem que pensar no que a gente pode guardar desse investimento em cultura para amanhã, né? Porque a cidade não acaba hoje, não começou comigo e nem vai acabar comigo. Uhum. Então, é de grande responsabilidade do cara que está no poder público saber usar o dinheiro público e dizer, olha, isso aqui não, amigo. Isso não é cultura, Assim, isso não é... não, é porque, assim, por exemplo, se for uma coisa vulgar, uma revista pornográfica, é fácil. Diz, não, isso aqui não, entendeu? Uhum. Mas se for tá alimentando uma esperança em alguém que vai se decepcionar ali na frente para sair bem na foto, eu acho esse caminho muito perigoso. Eu não faço, nunca fiz e nunca vou fazer isso. Tá. Ô, Floriano, me diz uma coisa, como é que tu descobriu, ou como é que surgiu em ti essa questão da poesia? Tem uma coisa hereditária, sabe? Assim, a minha avó, do tronco da minha mãe, ela cantava ratoeira, sabe? Ratoeira é uma espécie de rap. Uhum. É a mesma coisa que o rap, entendeu? Subir, ir numa roda e ficar falando ratoeira um para o outro. Tem aquelas clássicas ratoeiras, mas a minha avó é da Tijucas, né? De Tijucas. Então, ela dizia verso, o cara respondia tal. No tronco da minha avó nasceu o meu tio Ari Nágel, que era muito mais famoso que eu. Gravou o primeiro LP em 1964. Gravou um monte de disco, era cantor da rádio, cantor nota 5 remunerado da Rádio Guarujá. E depois foi da Estiva, do Concertador, e cantava, tinha programa de rádio. Era um cara que todo mundo conhecia ele. E Uhum. ele tinha um monte de letra. Esse cara, da minha infância, é ele cantando dentro de casa, com o seu Adílio, o
o Zé Paranaguá e o pessoal que era músico, né? Balu, era uma galera, rádio era televisão, Uhum. né? Então, aí dali eu comecei a ter, mas eu, cara, parece mentira, mas eu quando eu tinha 3, 4 anos, eu rimava, assim, a minha mãe falava que eu rimava, então assim, para mim, assim, eu não despertei naquilo, não despertei, Veio naturalmente. veio naturalmente. Eu tenho um amigo que chama Yamandu Costa, um violonista, né? Uhum. É, é o maior violonista do mundo, dizem, né? Eu também acho, porque é meu amigo, né? Aí, assim, ó, mas o pai dele era músico, a mãe era cantora, e eles viviam dentro de um de um ônibus de música gauchesca. Uhum. Se perguntar para ele quando é que ele começou, ele não sabe, porque ele Nasceu ali. começou ali, claro, Aham. entendeu? Uhum. A minha mãe também cantava, meus tios todos cantavam, faziam música de carnaval, e a gente tinha oito irmãos, né? A minha mãe tinha 8 irmãos. Então, as festas sempre tinha cantoria, meu tio Uhum. tinha microfone naquela época, meu tio gravou disco, né, cara? Aham. Tem disco dele guardado aí na rádio difusora, a Luísa até cantor da família Nagel, né? Uhum. Aqui, que é uma família que também tem descendente holandês, são os holandeses. Que eu vi o Fredo Nagel, que foi vereador, aí, né, assim, e tem outros Nagel aí. Então, o meu começo foi isso. E depois a escola, né? Porque a escola do bairro São João, no caso, Grupo Escolar Henrique da Silva Na Fontes, minha época já era, virou colégio estadual, professor Henrique da Silva Fontes. não sei, para mim era um grupo, né? Aham. Da Dona Diva. A gente tinha Sim. um básico no ginásio de literatura bem forte. Os nossos professores eram muito bons, cara. Uhum. Eram os professores que davam aula nos colégios. E ali, aí, depois eu fui para o seminário, com 12, 13 anos com teu irmão, né? Uhum. E lá eu conheci um poeta, cara. Ele era um poeta, tinha uns 15 anos, já escrevia poesia. Aí eu só andava com ele, e ele falava poesia e, ao mesmo tempo, o português do seminário, em termos de estudo, do colégio aqui, das professoras básicas aqui, Vilmar Boni, sei lá, o professor Andrade, tudo que dava na aula na faculdade, eles eram professores aqui. Então, eles tinham, assim, uma questão da literatura. Uhum. A Marília do Dirceu, né? Aquele poema, sabe, lá dos Inconfidentes, né? Sim. Nossa, eu adorava aquilo, aquela rima. Até foi cambiando também, entendeu? Cambiando, e depois veio os poetas modernos aí, quando eu li o Manuel Bandeira, eu li o Drummond de Andrade, que não tinha pá, aí eu, aí eu falei, isso é minha escola, entendeu? Uhum. Esse é minha escola. Depois eu também Ferreira Goulart, mas são gerações diferentes. Mas o Manuel Bandeira, que tinha uma poesia mais coloquial, né? Menos rimada, mais dentro de sentido, imagem, um pouco curta, né? Porque a poesia é um negócio enganoso, né? Porque se você deixa ela correr muito, ela vira prosa, né? Uhum. Eu detesto excesso de palavras, assim. As pessoas, eu deixo eu ler o poema, eu vou cortando, entendeu? As pessoas não gostam. As pessoas. É por isso que eu não sou poeta, eu não consigo me conter em poucas palavras, E então. assim, ó, quem está escrevendo poesia, por acaso me ouvir, deixa as palavras, tem que ter editor, sabe? Não existe o cara que cruza, bate escanteio e corre na área para fazer gol de cabeça. O editor é o cara que pode te ajudar bastante. Depende do editor. Editor não é o cara que formata livro, não, tá? Editor é o cara que diz para ti, ó, Essa essa poesia palavra. aqui não está cabendo. Não, às vezes nem é a poesia. Às vezes a colocação das palavras, né? Porque se a prosa é um negócio de tijolinho, mais ou menos assim, depende da prosa, também tem prosa poética fabulosa, Sim. ou Uhum. escritores, por exemplo, tem esse Milton Ratum, que agora é da Academia de Letras, tem uns livros dele lá, cara, tu olha assim, o cara já foi poeta, né? Ele tem uma base poética, Uhum. mas ele consegue transformar aquelas descrições cinematograficamente, né? Eu acho isso Uhum. bonito pra caramba. Me diz uma coisa. ah, Bom, tu disse, tu já falou aqui que tudo que tu fez foi para sustentar o poeta.
né? O poeta sempre ficou lá no fim da fila, né? Certo. Mas eu Mas também assim, nunca parei de escrever. mas Itajaí deve a ti um evento que até hoje está na nossa história, que é o Festival de Música. Deve Cidade haver de o Itajaí. Teatro Municipal também, né? Também, claro. Porque o cara... Mas eu acho que começou primeiro foi o festival, não foi? É assim, ó. Eu vou contar uma história que ninguém conta que é de festival. Vou contar em 3 minutos. Tá. Quando o professor Edson Dávila assumiu a secretaria e me chamou outras pessoas, a discussão era reanimar o Festival de Inverno de Itajaí. Uhum. Eu já gostava da música também, porque eu sou da música, né? Aí eu falei, eu e outras pessoas falaram, professor, naquele tempo, no tempo da carochinha, que começou o Festival de Inverno, nenhuma cidade tinha festival nenhum, só Itajaí, né? Só que depois o festival de dança, o festival de teatro, o festival de Blumenau, eles foram se animando e fazendo. Eu falei, hoje em dia não tem mais sentido a gente fazer um festival de inverno. Não sei se foi erro ou não foi, mas a questão é que, assim, para você ser grande, você tem, né? Também tava um pouco assim, todo mundo assim, né? Meio um pouco assim, uma ideia meio industrial, né? Tem que segmentar, né? E aí a gente optou pela música. Então assim, e o professor Edson não disse não. O professor Edson sempre tanto o professor Edson quanto o prefeito Jandir nunca interferiram na minha ideia de festival. Até porque, como eu sou um cara egocêntrico, eu ia sair, entendeu? Eles confiaram na minha palavra e deixaram eu tocar coisa. Uhum. É claro que eu não toquei sozinho, né? Tinha pessoas que foram abrir caminho, e a gente tateando no escuro. A Mônica Uriarte ajudou com a questão das oficinas que ela tinha feito. Os shows eu já fazia, antes de ir para o Japão, eu já tinha uma pequena carreira de fazer algumas apresentações lá no Paraná e tal. Eu já sabia, mas aqui tinha um monte de músico. O Ita Jazz também começou a acontecer, era um ponto de encontro, assim, que começou a nutrir essa ideia de O que é que nasceu primeiro, o Itajés ou o Festival de Acho que o Música? Ita Jazz. Acho que o Itajés, né? Que era no Célios antigo, no né? sério, coisa do Peninha, né? Uhum. Peninha, Luiz Lucena. Eu acho que mais é do Peninha Mais mesmo, Peninha. o Peninha e do Murilo, né? Que era o dono, né? Uhum. Eu acho que foram eles. Mas no fim todo mundo incorporou, né? Assim como todo mundo incorporou o Festival de Música. Porque, eu vou falar sério, cara, a administração pública não interferiu muito, mas também não apoiou muito, porque todos os prefeitos, todo mundo tem o seu gosto pessoal como o melhor gosto, né? O meu gosto pessoal é o melhor gosto. E nós estávamos vivendo uma administração que ainda continua com o gosto da música sertaneja, né? Eu acho gostado porque é uma cidade tão urbana, tão cosmopolita, Itajaí, uma cidade de porto, uma cidade com uma janela para o mundo, uma cidade que tem um turismo. O nosso turismo é cultura, cara. Sabe? Nós não temos outra coisa para vender. Nós vamos competir com praia com quem? Com Florianópolis? Nós vamos competir Um Balneário Camboriú, né? o Balneário Camboriú é um balneário, né? É uma praia de Copacabana, né? Você vai competir o quê? Com boate? Porque Camboriú tem, né? Boate, comida e o Balneário Camboriú, eu acho que ela teve a sacada de assumir o mundo do consumo, né? Hoje ela é uma cidade do consumo. Então, puta do apartamento, puta carro, puta lancha. É isso que o cara quer, entendeu? Isso aí, toda essa grande balneário que tu estava falando, Brusque, o cara deu dinheiro em Brusque, o que ele vai fazer sábado à noite, cara? Vai pro Ele tem, Balneário? ele tem um Porsche, cara. Não, porque Balneário é 20 quilômetros, 20 minutos da casa dele. Se tu mora lá em São Paulo, se tu mora lá no Rio, tu tá no centro, para ir lá na Barra, é o mesmo tempo, cara. Isso aqui é uma grande cidade. E Balneário que tem a comodidade do consumo, entendeu? Tem a joalheria, tem as meninas do rolê, tem aquelas coisas que deixam as pessoas meio tontas. Tudo tem ali, cara, tá na mão. E tem ainda o mundo do consumo, né? Que é a foto, né? A foto do Instagram, né? Tô aqui e você não está, né? Tô aqui na cobertura do Neymar, entendeu? Esse meu vizinho é o Neymar. Qual é o seu? Entendeu?
Aí não tem como competir, né? Não, e não tem como competir com o Balneário. E Itajaí, para mim, é cultura, né? Itajaí tem uma questão gastronômica muito abandonada. O mercado, que é foi o primeiro projeto que eu fiz junto com o professor Edson na gestão de 97 de janeiro, foi o mercado, você viu? O mercado foi o projeto... E estava restaurado, mas não estava funcionando Sim, ainda. estava restaurado. Eu que dei o nome, chama Centro de Cultura Popular. Fiz a logomarca, tudo. Então, não eu, né? Eu não faço isso. Mas foi a Estava estrutura que capitaneando tava. dentro do centro de eventos. O professor Edson era o cara e era, pô, o menino dos olhos dele também, né? Tinha bom conhecimento. Mas, ninguém faz nada sem técnica. Não tem como fazer alguma coisa se não tem técnica nenhuma. Técnica é conhecimento, né? Tu não vai procurar o cara que opera pé para operar teu olho, né? Se tu bota o cara que opera o pé para operar teu olho, cara, ele vai tirar, vai te Ou mandar. tu não anda, ou tu não enxerga, né? Ou senão tu vai é capaz de fazer as unhas depois de um ano, né? Aham. E o professor Edson, no caso, em termos de cultura, ele tinha coisa de cultura. A cultura, se posso falar de cultura? Claro, a gente tá aqui para isso. É assim, ó, as pessoas têm que entender que não é... Cada geração tem uma modo de viver e nem a geração anterior foi melhor e nem essa geração é melhor. Cada tempo tem um tempo, né? Só que, assim, tem uma geração nós somos de uma geração que a cultura era sociedade, era associada à elite. Uhum. Porque a elite era culta, tu entendeu? Então, tudo que vinha da cultura vinha da elite. Então, se fosse ver, onde tinha os concertos de coisa, era no Guarani. Onde se reunia a sociedade, mas a sociedade também queria ter um, um, um quarteto de cordas, queria, sabe? Queria ser Blumenau, tinha isso, tinha aquilo. Então, de certa forma, não, cultura elitista, cultura elitista. Então, foi criado todos esses mitos, né? Agora nós estamos vivendo um mundo que o pessoal que detém o poder e o dinheiro, eles não tiveram esses acessos, talvez por outros meios de vida, né? Antigamente o pessoal tinha mais tempo, Itajaí era o centro da cidade, né? Da região. Nós tínhamos um banco, o dono do banco trazia uma apresentação, tinha noite dos candelabros, não sei o que lá. Hoje o pessoal tem mais recurso, mas não está tão dentro da cultura assim, né? Uhum. Na cultura, assim como a cultura hoje, é uma cultura do consumo, né? Uma cultura rápida, né? Então o cara não quer parar para olhar um quadro ali pintado ali à mão, né? Ele olhou uma fotografia, a alma dele já está satisfeita, porque a alma dele hoje se satisfaz mais. Mas tu acha que o resultado é igual ou não? Por exemplo, Não, eu espero que não, né? Porque nós não vivemos nesse mundo, o mundo tem que ser diferente sempre. eu tive a oportunidade de conhecer o Museu Metropolitano, o Metropolitan Museum lá de Nova York, Sim. que reúne todos os acervos de grandes Sim, artistas do mundo sim. inteiro, né? E eu fiquei muito impressionado com o impacto visual que tu sente mesmo, né? Tirei fotos de quase tudo. Que eu ia tirando e batendo foto, pô, quando não tá impactado. Mas eu chego em casa, é diferente olhar a foto. Não, mas E tu não tá é isso, sabe? presente na... Não é isso, assim. É que, assim, é, é que a tua alma está impregnada lá da Marília do Dirceu, do primário, está impregnada do surgimento de uma cantora como Clara Nunes, está impregnada do choro tocado no bairro há 50 anos atrás, está impregnada do canto da igreja, né? Está impregnada do Festival de Inverno, está impregnada das apresentações da escola. Então, se você não tem acesso a isso, as almas vão se tornando diferentes, né? Se você vê assim, se você vê esses grandes escritores, tinha escritor desse que falava 20 idiomas. Né? Quem fala mais de 20 idiomas, entendeu? Então a literatura dele vai ser diferente. E depende do que sente. Se você não sente nada, esse aí que começa o problema. Aí a gente vai se tornar sabe aquele desenho do homem que vai levantando e se torna homem? A gente vai fazendo o caminho contrário, né?
Porque, assim, ó, antropologicamente, por que que a gente sabe que o homem fez isso, fez aquilo há 4.000 anos atrás? Pelo simples fato de que tinha um artista junto e desenhou na parede. Se todos os homens fossem todos para trabalhar e fazer prédio, fazer isso, fazer aquilo, Não ninguém teríamos esse sabe, não conhecimento. teríamos memória de nada, Uhum. entendeu? Porque os macacos, os avestruzes não têm memória de como elas eram. Nós temos. Nós temos desenho nas cavernas, nós criamos uma coisa maravilhosa para muita gente que é Deus. Algum bicho faz um altar? Não faz, cara. Só os seres humanos criaram essa figura. Deus em todas as culturas, seja ele oriental, seja ele ocidental, seja ele mediterrâneo, né? Tem o Maomé, tem o Jesus Cristo, ao mesmo tempo tem o Buda, tem o Davi, né? Uhum. E sem contar todo o continente africano que tem seus próprios deuses, e os índios, né? Lembra do Tupã, né? Sim. Uhum. Tupã era o Deus, trovão, né? o Deus do Sol, né? Desde o trovão. Então, cara, então assim, o ser humano é diferente, cara, pela cultura. Por quê? Ir no banheiro, procriar, morder, matar, todo bicho faz. Uhum. Cachorro também procria, cachorro namora, cachorro fica alegre, só não fala. Mas assim, e você quer ser um cachorro? Né? Você olha assim um filme, você não sente nada, aí você também não sente nada pelo seu filho não sente nada por ninguém, seu filho não se, como é que diz? Olha um quadro e para ele é tudo igual, sabe? É igual caras e mulher, é tudo igual. Olha que coisa mais rasa. Eu acho que quando existe uma diferença entre falar, quando a gente fala em cultura, todo mundo associa cultura à arte, né? Quando é diferente para mim. Cultura é todo o conjunto, Não, esses saberes, né? não é só saberes, não. Costumes. Cultura é costume, né? O cara fala assim, o boi de mamão é cultura popular. Para mim, não. Para mim é folclore. Cultura popular é o rap. Cultura popular hoje é o que a pessoa do bairro está escutando e Uhum. tá fazendo. Então, o que é a cultura popular? Para mim é dança do passinho. A cultura popular é isso. É o samba, né? Que não morreu. Não está lá impregnado. E, pô, quando eu era criança, no meu bairro, tinha o boi de mamão. Hoje em dia, o boi de mamão é uma espécie de evento feito para turista, entendeu? Uhum. O boi de mamão, mas assim, não está mais tu vai lá, filho, vai lá pegar o teu cavalinho que nós vou dançar o boi de mamão. Ele nem tem o cavalinho, Não tem mas mais. todo mundo tinha o cavalinho, ia com a canequinha para pegar o dinheiro, a bernunça, jogar bolinha, jogar futebol. Nem futebol o pessoal joga mais, que era uma coisa. Que jogava na rua, né? Na estrada. Jogava na rua e todo tinha pasto. Hoje, para você jogar futebol, você tem que ser sócio de Itamirim, porque lá tem campo. Né? Não tem mais passo, todos os passos foram tomados por casas todos os dias. Não, se deixar. É o seguinte, cara. Se você não tiver regra na sociedade, daqui a pouco o cara constrói dentro da praia. Tá certo. Assim, cara, a sociedade precisa de regra. Assim como o Kyudo. precisa da regra. Uhum. Porque senão se torna anarquia, cara. Mais do que anarquia, cara. Nós estamos vivendo num momento muito triste da humanidade, que é pior que anarquia. Chama-se a violência, né? A violência que vem da falta de cultura, né? E se a cultura traz o ritual, por exemplo, a religião tinha um rito, né? Se Uhum. casava, tal, depois, né? Tinha todos os ritos, o homem. E é diferente do cachorro. O cachorro não tem rito, né? Já fosse batizado algum cachorro te convidou para ele batizar Não. do filho? Uhum. Não, nunca, né? Ô, Floriano, o papo tá muito bacana, mas infelizmente a gente tem que... Encerrar. Não encerrar. A gente vai para um intervalozinho breve, a gente volta em seguida. É só para a gente pegar o recado aí dos nossos apoiadores, então. Voltamos já com mais tribuna na TV de hoje, tá ok? Até já. Estamos de volta com o programa Tribuna na TV, batendo um papo aqui muito interessante com Antônio Floriano, nosso poeta aqui de Itajaí, né? E quando a gente desculpa até Não, interromper é que tua eu linha falo. de raciocínio aqui,
Nós estávamos falando sobre os rituais, que o ser humano não tem mais ritual, e isso Isso, era sendo importante para a questão da nossa cultura. na realidade, eu tinha uma moça que me falou uma coisa que o que difere o homem do bicho, como eu falei, é o ritual, né? Sabe? Por exemplo, até bicho tem ritual de acasalamento, já viu? Os passarinhos se vestem disso, daquilo. Sim, uns Cara, inflamam o nós peito. nem isso temos mais, cara. Ah, O mas que tu acha que isso faz isso, é um rito, né? Você, por exemplo, um tempo atrás, gerava-se filmes com isso, que era, sabe, a questão de se apaixonar, a questão de... Eu não tô sendo careta, estou falando que era um ritual, né? Ritual de conquista, um ritual disso, um ritual daquilo. Hoje em dia, não. marca um encontro pelo... Não, marcou o encontro e já vai para o final. Já vai para o Não final tem a que conquista. não tem a conquista, né? O que se vê, então? Você vê a morte do desejo, né? A morte do desejo. Eu acho que a morte do desejo é simplesmente a morte do desejo. Não é só o desejo carnal, sexual, não. A morte do desejo de viver, né? Tu vê uma juventude aí depressiva, porque isso é falta de desejo, de viver, de sonho, de querer buscar alguma coisa, de acordar, né? Primeiro que o Brasil é um país muito, muito atrasado, né? Em relação à distribuição de renda, é uma coisa absurda, assim. Eu que já morei no Japão, assim, faz 30 anos, não se vê um avanço, né? É um país de privilégio, de jeitinho, é um país que não se preocupe que nunca vai dar certo. Tu me falou no intervalo, nos bastidores antes aqui, que no Japão, todo bairro tinha o seu grande clube popular, né? Tem, não, no Japão, no Japão, como é um país mais igualitário, tem Itamirim para pobre, que eu digo, né? Todo bairro tem um Itamirim para pobre, né? Aqui também tem um Itamirim, mas Pobre não tem acesso. pode até ter acesso, tem gente pobre também, mas preferencialmente tem que pagar, né? Lá não, lá tudo é de graça e você tem que pagar tudo, né? No Japão, a educação é de graça, mas você tem que pagar tudo, né? Tem que pagar o uniforme, né? Aqui a educação é gratuita, o uniforme é gratuito, a mochila é gratuita, Mas o tudo é gratuito. aprendizado... O aprendizado, eu não preciso falar nada, tem um sistema nacional que avalia as notas. Não, é só olhar a nota lá. Por exemplo, me falaram que 6,5. Eu nunca tirei 6,5 na minha vida. de nós se tirasse um Não, 6,5. 6,5 não era de nós, não, como disse a velhinha ali do Aikido, é para mim mesmo, entendeu? Eu morreria de vergonha, entendeu? Uma nota, uma cidade rica como essa, ter uma nota dessa, cara, é desolador, não é nem triste, sabe? É desolador, cara. Tá, o que é que nós estamos falando? E foi agora que começou isso? Não. Esses índices aí, se for olhar, já está acontecendo há 20 anos, cara. Assim, a primeira consolidação de uma cidade para ela ser alguma coisa é o nível de educacional das pessoas. Aí vai emprego, gera melhores trabalhos, melhores ideias, sabe? Eu não sei se eu acho que é proposital, cara, isso. Essa questão de o político, de maneira geral, eu estou falando isso, o político, o pensamento político sempre é o poder, né? E a manobra sempre é feito em cima a pessoa que o conhecimento traz a luz, né? E o desconhecimento traz a escuridão, né? O medo, a vergonha e o pior de tudo, a violência, né? O medo, a escuridão da falta de conhecimento, né? Eu sempre me lembro do Zeca Diabo, que chegou lá no Bem Amado. Aí ele falou assim, ele era um matador, né? Ele falou, mas... Ele começou a confessar, ele falou, que ele veio do Nordeste, entrou numa cidade lá e viu um cara escovando o dente, ele se assustou e matou o cara. Depois que ele viu, sabia que aquilo era para limpar o dente do cara. Ele nunca tinha visto. Não foi maldade dele, foi ignorância mesmo. Ignorar o fato de que se fazia aquilo. E é isso que eu digo. Quanto mais você se ignora, mais você tem medo. Você não acredita numa vacina, por exemplo. Pô, aí tem um cara lá na Alemanha, está lá estudando 12 horas por dia para conseguir uma vacina, assim, e você diz, não, vacina é isso. Mas quem te falou? Não, foi o João da Açougue.
Você acredita no João do Açougue? E não acredita no Não pesquisador acredito, que está não, lá não há acredito. anos? Não, mas isso aí que eu digo assim, de maneira coletiva pela minha cidade, entendeu? Eu vejo pela minha cidade, assim, uma cidade rica, uma cidade bonita, um povo querido, né? Vamos ver, né? Nós somos privilegiados, né? Uma localização maravilhosa, uma galinha dos ovos de ouro, que você pode dormir, acordar, o navio não para e não depende de ninguém. Vai lá, bota, não é porque os caras são eficientes, não, os caras são muito ineficientes, né? É porque a localização é boa e ainda está dando lucro para quem traz carga ali. Por isso que ele vive assim, porque, cara, eu vejo assim, né? Uma coisa estrombolicada, como dizia assim o pessoal. E é isso que eu digo, mas é a morte do desejo também. A morte do desejo significa você já tem tudo, né? Aí você não tem mais desejo, né? Você já tem a casinha, o carrinho, você já tem a casa na praia, você já tem, como dizia o Bento, né? Agora, e agora você tem você engordou, né? E agora tem aquele velho apelido de suíno, né? Lembra que tem um poema assim? Uhum, uhum. Agora você tem tudo, uma casa, 3 filhos mal criados, engordou e tem aquele. Então, aí é a morte do desejo, né? Aí tu vai ver até novela que, meu marido não transa mais comigo, a minha mulher não transa mais com o marido, a amante reclamando, a amante de um marido reclamando para a mulher, pô, o que é que está acontecendo com ele? Não é, cara, o cara tem que. Hoje em dia, bicho, chama-se o mundo do consumo, né? Você não é o que é, você é o que consome, né? Então você vai numa reunião, você tem que ter a camisa lá, né? A camisa da Dudalina, o relógio da Bulgari, o perfume do não sei o que lá, o carro tal, senão você nem. Nem vai, Cara, nem você é um sai. fracassado, bicho. Mesmo que você fale advogado, né? Por exemplo, um exemplo clássico de Itajaí, né? Uhum. O advogado, sabe? O 10 real, né? Então, Mas assim, está ostentando o seu não, isso, um que bom look, como se diz interessa assim. isso, cara. Uhum. Mas eu vejo assim, ó, eu já conversei com bastante gente aqui no programa, inclusive com muita gente que veio de fora e fica impressionado que Itajaí é uma cidade de cultura, de música, de E é, né? poesia, né? Então, tu acha que se, né, a gente tá conversando aqui no cenário atual, em termos de Brasil, tal, mas Itajaí se destaca um pouco disso ou não? Faz parte do mesmo Eu acho processo? que Itajaí, ela é uma cidade portuária. Sim. Acho que as pessoas têm que entender que a matriz do DNA de Itajaí é Porto. Porto significa se comunicar. As pessoas, desde o começo da cidade, se comunicam com o mundo inteiro. O mundo inteiro traz a moda. Itajaí sempre esteve na vanguarda da moda. O disco, a música, o rendezvous, né? Uhum. Sempre teve ali. Não é uma cidade como o cara lá do interior de Indaial, né? O cara nunca viu nada, a não sei a carroça entrando e saindo. Não, é uma cidade cosmopolita, né? Uhum. Quando eu digo, pô, mas para que tanta música sertaneja? Porque não combina com a cidade, nem com a ideia da cidade. É uma cidade tipo Frankfurt não, Hamburgo, Roterdã, é uma cidade como Rio, Santos, está muito mais ligado a essa cultura do que uma cultura pantaneira, cultura gauchesca, Uhum. né? Porque Porto Alegre também não tem cultura gauchesca. Sabe? Porto Alegre é uma cidade também portuária, cosmopolita, terra de samba, escola de samba. Esse negócio esse gauchismo é lá de Lages, lá Uhum. do Oeste Catarinense. O cara torce pelo Internacional, sabe? Uhum. Porque é uma cultura. Nós estamos falando aqui de De cultura. cultura. Itajaí é uma cidade que não pode perder isso, cara. Itajaí é uma cidade de porto, uma cidade cosmopolita. E Tu vê por um isso monte de tanta gente. diversidade. Isso, tanta diversidade de gente, moçada falando inglês, negociando com todo mundo, sabe? A universidade também tem que acordar para isso. Opa, o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Pô, a universidade tem uma rádio que fica tocando rock and roll dos anos 60 o dia todo. O que é isso, minha gente? É a vanguarda, cadê a vanguarda? Cadê ensinar para o povo que, ó, tá vendo isso aqui, ó, tá vendo aquilo ali, sabe? Uhum. Parece uma rádio AM, cara. Me desculpe, o nosso amigo Dani fala, mas parece uma rádio AM, né? Tem Jornal do Dia, é uma coisa. Uma rádio universitária, cara, sabe? Uma universidade gigante. Tu acha que devia ter uma proposta mais atual? Não, mais atual, cara. Tem que ser vanguarda, cara. Se você não inventa,
ter vanguarda. Sabe, se você faz o mais do mesmo, né? Se faz todo dia feijão com arroz, né? Aí tem um ponto que eu até queria trazer também, até para ficar registrado aqui. Nós tínhamos, o nosso museu foi criado lá no início da década de 80, inclusive pelo professor Edson, que foi há anos, né, Um deles, curador né? do O professor museu. foi um deles, né? Mas ele foi o grande curador, acho que, do museu, Sim, é. que manteve e tal. Mas o museu sempre foi aquela coisa estática, né? E, de repente, quando tu assumiu a Fundação Genésio Miranda Lins, tu deu uma bagunçada também, no bom sentido, no museu, ou seja, transformou o museu, deixou ele mais ágil, mais moderno, com uma proposta mais, como é que eu vou dizer, mais do pessoal vivenciar, entrar na história mesmo, A né? minha trajetória é de mudar, né? Sim. Eu fui para a Escola Técnica Mas isso Federal em já faz o quê? Já faz Florianópolis. 15 anos? Já faz 8 anos. Foi quando o Normélio entrou lá, eu saí. Então faz 9 anos só. 9 anos. A revitalização e restauro. A gente construiu toda uma parte técnica lá atrás. Aquela questão A anexo parte do de museu aço, ali. isso. O que é feito lá? Porque é o Lá não é seguinte, aberto ao público. não, é uma parte técnica, né? Restauro, é onde guarda o acervo, né? O museu tem, sei lá, tantas 12 mil peças de acervo. Que você vê ali são 6, 7 conjuntos que você tem que trocar. Mas esse acervo também precisa de manutenção, né? Então, por isso que foi criado lá um lugar. Antigamente era o porão, né? Assim, umas Era quase um casinhas. depósito lá que fica. Que era muito bonito lá embaixo, inclusive. agora também é um lugar era para ser, né? Assim, um lugar de exposições pontuais. Tem um nome específico. Aí a gente tinha uma necessidade, né? E eu só sou o cara que faz, assim, eu não sou o cara que técnica. A esponografia lá, a forma como foi, eu tenho muito da minha mão ali. Eu botei um barco de pesca lá dentro. Então, assim, tem tudo a ver com a história de Itajaí. Itajaí começou a dar construção naval, né? Assim, né? Construção naval e pesca, né? É o nosso DNA, né? Assim, até hoje, né? Tudo bem que permanece. Construção naval e pesca. E porto, né? Os três, né? Sim. A gente não tem uma grande indústria de calçado, não tem uma grande indústria. Temos, assim, uma indústria da VEG aqui, né? Tem uma Gomes da Costa, também ligada à pesca, né? Pesca e logística, né? Não, é logística por causa do porto, Por né? causa do porto. O porto tem toda essa terceirização. Mas aí o museu foi feito isso. O museu é pena, na minha opinião, porque tem sempre uma questão política, né? Principalmente gente que não gosta de Itajaí. Já viu? Tem um monte de gente que ele quer só aproveitar o filé mignon de Itajaí. Eles entram aqui, são lá foi criado num lugar assim, ermo, né? É o nome da cidade, né? Aí eles vêm para aqui, eles querem implantar a sua ideia, né? Assim, eles não acompanham o ritmo da cidade. Para onde a cidade vai? Não, bom mesmo é isso. Não, vamos fortalecer isso. Fortalecer a festa do colono. Porque nós Itajaí é uma cidade de colono. Mentira, Itajaí não tem colono, tem 3, 4. Que detém o território, né? Território de expansão. Já estão vendendo tudo também, né? Já está. Eu vejo pela colônia japonesa lá, né? Que hoje em dia não tem ninguém mais plantando. Estão vendendo para galpão. Mas, meu ponto de vista, assim, aí, bicho, o museu mais bonito de Santa Catarina é público, eu acho. O nosso. Só que ninguém sabe. Porque ele ficou 8 anos assim, apagadinho, sem receber uma mãozinha de tinta, tá tudo lá caindo aos pedaços. O que eu vejo é o seguinte, quer ver, eu me lembro, né, não temos tanto tempo assim, mas a gente saía do colégio para ir visitar o museu. Mas acho que A ainda gente saía vai. do colégio. Eu não vejo isso. E você sabia de uma coisa? O que as pessoas fazem quando chove em Balneário? O que tu acha? Vamos para o shopping? Tá, se todas as pessoas forem para o shopping... Não vai ter shopping, não vai caber todo mundo. Não. Então elas vão passear. Elas vão passear em Balneário, mas ver o que em Balneário? Que elas vão ver prédio? Uma orla chuvosa, engarrafamento? Não, elas vêm para Itajaí. E tem ali tem uns casarões históricos. Vão no museu. Isso aí, cara, ninguém fala, entendeu? Por isso que eu digo, nosso turismo é cultura. Não adianta ficar aí... Não, cara. E nosso turismo é cultura. Por exemplo, a Beira-Rio. A Beira-Rio é uma via gastronômica, certo? Sim. Ela não é uma via gastronômica, tu está dizendo. De fato, ela não é. De fato, ela é, mas de direito não é. Como tem a Vila a Santa Felicidade, não tem um portal, não tem um site, não tem promoções em conjunto, não tem nada. Passa a secretária, entra a secretária,
Fazer mais do mesmo qualquer um faz, cara. Eu poderia ter ficado ali, como muitos dos meus antecessores, fazendo mestrado, cara. Tem uma turma aí que ficou no poder 8 anos fazendo mestrado, doutorado. Não fizeram nada, porque não tem capacidade. Também não adianta tu esperar de uma pessoa que ela não pode te dar, só para sofrer. Isso vale para a pessoa e vale para a relação amorosa. Se você está esperando que a pessoa... Né, eu tenho um poema, né? Ela não gosta de ti, teve contigo 5 filhos, né? Tem isso, né? Tem isso. Né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que só o que vale é inovação. Para fazer o mais do mesmo, qualquer um faz. Então, quando uma pessoa pensa em assumir uma cidade, ela tem que dizer, tá, o que é que nós vamos fazer de novo? Tá? Uhum. Economicamente, o grande filão ainda é o porto. Não vejo outro filão assim. Eu acho que o porto tem que ser tratado assim com um carinho imenso por todas as partes, né? Uhum. Porque ampliado, está atrasado em ampliar, está atrasado em modernizar, está atrasado em ter mais portânea. Tudo é um jogo político e comercial também, né? Uhum. A gente só fica assistindo assim porque a gente não está envolvido. O porto é um negócio que a gente não sabe. Quando dizer, deu 300 bilhões, mas como, cara? Eu só vi o engarrafamento ali. Uhum. São poucos os que vivem dia a dia lá, né? Quando eu passo da Caninana, eu vejo um monte de caminhão passando, o pessoal reclama, pô, muito caminhão. Eu falei, Que bom, né? que bom que tem caminhão, cara. Enquanto Tem tem caminhão, tem caminhão. cidade, cara. Uhum. Sabe? Tu viu uma postagem por aí que Itajaí é o 8º município em arrecadação no Brasil? É. Quer dizer, nós superamos grandes cidades aí Exatamente. por causa do porto. Só por causa do porto, né? Sim. Não, mas nós também temos aqui... O Tem- porto tem- é a logística, A né? logística, sim, a cadeia logística. Nós temos uma carteira... Itajaí sempre também Tanto fez que serviços, né? Itajaí ficou Tem alguns anos sem hospitais, porto né? aí, a cadeia logística, por exemplo, quando teve aí a transição aí da PM Terminals para a JBS, ficou 2 anos parado o porto e a cadeia logística não parou. Sabe aquele cara que tem uma avó rica? Itajaí está mais ou menos assim, né? A avó rica é o porto, né? Uhum. Ele não trabalha, ele não faz nada, ele fica observando os pássaros, sabe? Mas um dia, E assim, ele não guarda o dinheiro, ele não arruma casa, ele vai deixando assim. Agora, eu acho que esse prefeito, eu acho que ele está mais acordado, mais jovem também, ele está mais dinâmico, mas os outros, assim, sabe, ela vem a galinha dos ovos de ouro. uhum. Os caras são capazes de matar a galinha, cara, eles não comem só os ovos de ouro. Uhum. E na área de cultura, tu vê algum progresso? A Ou alguma cultura, perspectiva? o seguinte, o setor público ele atua bem na cultura. O problema é que o setor público não faz cultura. A partir do momento que o setor público pensa que ele pode fazer cultura, É, cara. aí é complicado. Porque a cultura não nasce disso, cara. Uhum. A cultura nasce daquele filho de padeiro, como o Bento Nascimento, do Carlinhos Lios, que pegou violão, estudou mais que os outros, entendeu? Se você começa a dar bênção para gente ruim, não adianta jogar semente ruim na terra. Vai plantar o quê? Eu acho que vai jogar rosa e vai plantar, vai escolher o quê? Espinho. Porque, então é o seguinte, cara, tem que tomar um cuidado, toda administração tem que tomar cuidado com quem tem aquele caráter. Porque é o seguinte, tem que proteger os artistas, independente dos fazedores de cultura, sabe? Fazer cultura, muita gente faz, mas ser artista é pouca gente, sabe? Então, você tem que tomar cuidado e olhar, mesmo que o cara seja feio, mesmo que o cara seja careca, mesmo que o cara seja mal criado, mesmo que o cara não goste de ti, mesmo que o cara fale mal de ti, mas tu tem que tomar cuidado com ele, porque é ele que vai deixar uma marca na cidade, Uhum. né? Assim, e o Marcos Conde Reis, irmão do Antônio Carlos Conde Reis, aquele era oligarca, aquilo... Cara, o Antônio Carlos foi aposentado, morava de favor. Marcos Conde Reis, poeta, grande poeta, morava de favor lá no Rio. O irmão dele era governador, sabe? Ganhava... Se aposentou como escritor, imagina, umas 3 contos por mês. Então, assim, mas eu não vou falar com... Mas tu já leu o poema? Não, não li, mas... Não li, mas eu mas sei que não, era esse Conde aqui Reis, então... Conde Reis, não presta. Então, assim, eu acho que tem que ter um coração mais aberto. Na cultura tem 2 tipos de pessoas.
as pessoas que se apropriam da cultura, as pessoas que gostam de se vestir da cultura, e tem as pessoas culturais, que é aquilo que elas vão fazer toda a vida delas, né? Tipo a Cir, né? A Cir morreu, é um ser cultural. Uma grande perda, né? É, Muito querida. como Itajaí é uma grande perca, né? Uma grande Itajaí. perca. Então, assim, mas é isso, sabe? Tem os cara é cultural. Então, opa, esse cara é cultural, né? Um exemplo que já morreu, seu Arnoldo Cueca. Tá lá com aquele boizinho lá no canto dele. Opa, esse cara aqui tem que ser preservado. Aí tem outro cara lá que inventou uma capoeira faz 3 dias. Aqui tem muito disso, né? Aí daqui a pouco, daqui a pouco ele já está na câmara, já está aqui lá, já leva Já explodiu 60, tudo e tal. tá, 2 anos depois, cadê o cara? Não, Foi embora. foi embora. Sabe? Então tem que ter um olhar. Uhum. Você tem que tomar cuidado para você escolher a semente boa onde plantar. Não é só na cultura, em todas as áreas, né? Uhum. Porque como a galinha é muito gorda, entendeu? A gente já sabe que a sobrecoxa, a coxa, o peito, isso não chega nem perto da cultura. Mas a cultura normalmente é o bico, Espinhaço. o espinhaço, o bico e o pé. sobrecu. Né? Então, Agora, se você deixar essas partes, mesmo pequenas, serem contaminadas, hoje a cultura de Itajaí, o orçamento todo vai para educação, para mim. Você tem um grande projeto que antigamente chamava Aula nos Bairros, eles dizem que é arte nos bairros. A arte é uma coisa complexa, né? uhum. Tipo assim, a escola. Onde é que tu aprendeu cultura, assim? Onde é que tu aprendeu? Eu na escola. No Henrique da Silva Fontes. Fazia desenho, fazia alguma coisa de música, de teatro. Não, na escola parece que não dá isso, porque as pessoas, a cultura, com o mínimo orçamento dela, leva lá para dentro da escola aquilo que a escola não dá. Isso é cultura? Para mim, não, entendeu? Uhum. É cultura também. Sim, mas não é a função. Tudo é cultura, né, cara? Se tu for ver, agricultura é cultura, futebol Sim, é claro. cultura, tudo é cultura, carnaval é cultura, tudo é Uhum. cultura. Os costumes, né? Agora, se você for. Nós temos um conservatório de música, né? Que é uma maravilha, né? Mas por que tem que ser custeado pela fundação e não pela Pela Secretaria educação? da Isso é uma Educação. escola de música, é uma Na escola. escola? Uhum. De segundo grau ainda, né? Por que o Estado não faz um convênio? Porque aí tu sobra mais dinheiro para o cara fazer uma peça boa. O cara, em vez de fazer uma peça com 80 mil, o cara gravar um DVD. Vamos gravar um DVD do Carlinhos News. Para mim, tem que ser um projeto de 300 mil reais. Qualidade, melhor Qualidade, mixagem, melhor. produtor musical, E toda a campanha de lançamento, lançamento. isso. Ô, Floriano, nós estamos quase nos aproximando aqui Sim, do sim. final do programa, mas eu tinha tanta coisa para falar, eu queria falar desse um recado sobre o Moshi Moshi, por exemplo, que é uma Sim. produção cinematográfica de vocês aqui de Itajaí. A gente fez um filme e ficou animado com ele, chama Matador de Cachorro. Quem quiser procurar, procura assim, Matador de Cachorro, short filme, curta-metragem feito em Itajaí. Matador de Cachorro, curta-metragem feito em Itajaí. Com esse filme, a gente passou em 20 festivais no mundo, dirigido pelo Max Reinhardt. Ucrânia, Dinamarca, Suécia, Singapura, Cannes, 3 etapas. Só não chegamos na última, perdemos por um grego. No dia que nós perdemos, o grego ligou da Grécia, dizendo que nós merecíamos, que o nosso filme era muito bom. Olha só. Verdade, não estou mentindo, não. Matador de Cachorro? Matador de Cachorro. Uhum. Que é uma comédia, tá? Vocês podem assistir, é uma comédia. Aparentemente é um filme, mas é uma comédia. Feita por aqui, escrita por mim, produzida por mim também e dirigido Max Reinhardt, um monte de atores aqui, Leonardo D'Ágio, Sabrina Francês, Chorão, um monte de gente. É bem bacaninha, 15 minutos, dá para ver rápido. Uhum. E a gente fez ano passado o Moshi Moshi, né? Terminamos. Moshi Moshi é um filme baseado num personagem real de Itajaí da década de 80. Só que tudo que é real para mim não me interessa. Baseado não quer dizer real. Uhum. A gente fez uma história, é um filme meio coreano, sabe? Meio japonês, que ele era descendente de japonês também. E Moshi Moshi é uma palavra que quer dizer, Moshi Moshi quer dizer alô,
né? Aquele Alô, telefone, japonês. Ah, alô do telefone. Então, assim, agora está com o canal aberto no YouTube. Então, se você quer assistir, você vai lá e bota YouTube, Moshi Moshi. M-O-S-H-I. Moshi. Moshi, movie. Palavra em inglês, movie. Você vai ver lá, feito tá já aí, um filme de ação. Eu vou fazer mais propaganda, a gente vai aplicar as coisas na internet, e vale a pena assistir. Tem 54 minutos e as pessoas adoram. É. Porque é um filme de ação, né? Uhum. Tem muita morte, muito. Eu vou assistir, eu não assisti ainda. Não, é um filme. Se eu tivesse, foi feito com baixíssimo orçamento, mas as pessoas gostam. Ele tem um monte de falha, tecnicamente falando, mas assim, né? Uhum. Às vezes Mas tá lá, tá feito. é igual aquele livro que eu fiz com o Beto Stella Canto, né? Tu olha graficamente e diz, nossa, que livro pobre. Mas as pessoas gostam dele. Uhum. Bom, menos que a gente tinha, que o nosso tempo acabou mesmo, né? Já estão, o diretor Eu já sou um tá... cara cancelado, mas depois dessa entrevista. Imagina, eu acho que o pessoal começar a prestar um pouco mais atenção no teatro. Ah, cara, olha assim, eu prestem atenção na cidade, cara. Gostem da cidade, um pouquinho, né? Cidade não é só um lugar que você enche o potinho de ouro e sai correndo, né? Tá certo. Gente, muito obrigado, Floriano. Eu acho que vai repercutir bastante essa entrevista, assim, tá? E a gente volta na semana que vem com o apoio do Instituto Crescer com mais o Tribuna na TV. Até lá.